versículo 14 e versículo 15. Quem encontrou? Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse a todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Curva a sua cabeça, Pai. Essa é a tua palavra. O Senhor nos conceda espírito de sabedoria e revelação do pleno conhecimento do Senhor. Que o Senhor abra o nosso entendimento para ouvir a tua voz nessa noite. Que o Senhor fale aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que queremos, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a carta aos Hebreus foi uma carta escrita aos judeus que haviam recebido a mensagem do Evangelho, haviam crido em Jesus como Messias, aquele que viria para resgatar o povo, para trazer libertação, e já tinham sido batizados e também incorporados no corpo, que é a igreja. Só que estes judeus que converteram, nós podemos até chamar eles de judeus messiânicos, eles começaram a ser perseguidos por parte dos judeus patrícios, aqueles judeus ortodoxos, que não criam em Jesus como Messias. Muitos foram expulsos das sinagogas, pois era o padrão que acontecia com quem se convertia a Cristo naquela época. Eles tinham seus bens furtados, eles eram ameaçados de morte pelo Sinédrio, que era a autoridade maior naquela época sobre os judeus, e sobre estes que foram convertidos, e estes que se tornaram convertidos, crendo que Jesus era o Messias, eles começaram a ser tentados a retornar às suas velhas práticas, por medo, e para que impeça uma futura perseguição maior contra eles, ou talvez poderia chegar até a morte. Se eles voltassem às suas velhas práticas, eles evitariam a morte. Como nós muitas vezes desejamos desejamos e às vezes queremos voltar para nossas velhas práticas. E esse era o intuito dessa carta a ser escrita, para evitar que os judeus convertidos voltassem para as velhas práticas e também até para evitar o pecado da apostasia, que é o abandono da fé. Em Timóteo, Paulo vai dizer, seu filho na fé, que nos últimos dias muitos se apostarão da fé, abandonando a fé. Em um dos argumentos que o escritor aos Hebreus diz, que nós podemos entender, porque não sabemos quem escreveu, alguns historiadores dizem que pode ser Pedro, outros dizem que pode ser Apolo, pela linguagem tão intelectual que ele tivera, ou até mesmo Paulo, mas são ideias lançadas em cima. Então, se a Bíblia não dá certeza, nós não precisamos dar a voz a ela onde ela não tem. Então, um dos argumentos que ele faz é sobre a superioridade do sacerdócio de Cristo sobre os outros sacerdócios levíticos da época, que ainda funcionava no templo em Jerusalém naquela época. E nisso ele nos ensina que a ressurreição, na ressurreição, ensina que através de sua ressurreição Jesus tornou-se o sumo sacerdote para sempre e foi exaltado à direita de Deus, de onde ele intercede por nós.
assim como os sacerdotes intercediam pelos seus, diante da presença de Deus. Como acontecia isso, Edgar? Era assim: cometia um pecado, ia lá e comprava um cordeiro, um animal inocente, puro, limpo, levava até o sacerdote, ele examinava aquele animal e dizia: é digno, pode ser morto. Colocava as mãos sobre aquele animal recebia os seus pecados, e o sacerdote levava ele para o altar, cortava ele, espargia o sangue sobre o altar, entrava uma vez por ano no Santo dos Santos e ali entregava o pecado do ele, ele recebia o perdão dos pecados. E o que Jesus fez? Aí Hebreus vem explicando. Jesus veio cumprindo o papel de sacerdote. Os sacerdotes entravam e tinha toda aquela maçã, e quando ele terminava aquele sacrifício, ele tinha que voltar organizando tudo, limpando tudo, colocando tudo no lugar, para que o próximo sacrifício acontecesse. Mas Jesus, agora ele não pega o cordeiro, ele é o próprio sacrifício. Ele entra para dentro do santo, passa pelo átrio, passa pelo santo lugar, entra no santíssimo lugar, e ele se oferece em sacrifício e se assenta à destra de Deus, dizendo: está concluído, está terminado, não precisa mais de nenhum sacrifício mais. A obra está concluída. Então, nos mostra então que Deus colocou tudo subjugado debaixo dos pés de Jesus, no controle de Jesus, onde Ele domina sobre tudo e sobre todos. E é nessas passagens que Ele explica a razão pela qual Cristo se tornou homem, um de nós, não em essência e raiz pecaminosa, mas sim se tornou homem carnal, se fez carne, onde sofreria o peso do pecado para ali morrer naquela cruz, aonde através da sua morte obteve a vitória sobre aquele que tem o poder da morte em mãos, que é o diabo, e como ele nos libertou. Mas a morte, que morte? A morte que nos serve, ela é até bem-vinda. Como é essa morte que Jesus morreu? Eu passarei por ela? É o que nós vamos pregar nessa noite, sobre a morte. Você está pronto para ouvir? Você está pronto para ouvir? A maioria das vezes, as pessoas não pensam na morte, pois a nossa forma de viver sempre nos distancia em querer pensar nisso. Por quê? Porque nós gostamos de viver, temos planos, temos projetos, temos sonhos para realizar em nossa vida. E quando ouvimos falar de morte, na maioria das vezes são de pessoas que estão distantes de nós. Como? Começou lá na Europa, lá na China, lá na Itália depois. E esse negócio não vai chegar no Brasil. Quando pensa que não chega no Brasil, quando pensa que não está nos estados lá do norte, quando pensa que não está no sul e entra no centro-oeste e chega no sudeste, e pensa que não chega na região nordeste aqui, nossa, que bairros. Ouvimos de pessoas que não são próximas a nós, que morreram. E através que essa pandemia, ela nos fez pensar, ou pelo menos tinha que fazer eu e você pensar mais sobre a possibilidade de sermos infectados e sofremos a morte através dele. E com isso teremos a destruição de ideias, de sonhos, de planos e de projetos. Quantos terminaram 2019, entrando 2020 dizendo:
2020 será diferente. Não. Vou entrar numa faculdade. Vou concluir uma faculdade. Vou tentar um emprego novo. Vou sair desse emprego. Vou casar. Vou divorciar. Quantas pessoas? Vou viajar. Quantas pessoas tiveram planos, sonhos para este ano? Já estamos em julho de 2020. Quantas? Vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas foram interrompidos pela dona morte. Isso tudo junto tem feito pessoas, ou tinha que fazer pessoas como nós, refletir sobre a brevidade da vida, pensando: e depois da morte, o que vai ocorrer comigo? Vou sofrer para morrer? Receberei castigo? Morrer dói? Ninguém nunca voltou para contar. Será que estou pronto para a morte? Por que eu tenho medo da morte? A verdade é que se Deus não existisse, a morte em si não seria tão ruim. Por quê? Porque seria como dormir e perder a consciência para nunca mais despertar e para sempre deixar de existir. Se Deus não existisse, a morte não seria tão ruim. Mas o problema, entre aspas, o problema é que Deus existe. E lá no fundo, todos, sejam crentes ou ímpios, sabem que Deus existe. Aleluia. Esse Deus santo e justo, Ele nos conhece e condena o pecado. E teremos um ajuste de contas com Ele no final. E isso, no fundo, é o que as pessoas mais receiam. Não é nem tanto a morte em si, mas sim o que acontecerá depois da morte. Por quê? Porque a forma que eu vivo faz eu ter medo da morte por isso. Porque a forma que eu estou vivendo faz com que eu pense não na morte, mas faz com que eu pense depois da morte, aonde passarei a eternidade. Se você crê nisso, a probabilidade de além da morte, de abrirmos os olhos no castigo eterno e o sofrimento sem fim que o aguarda, é a consciência de um Deus que pode fazer-nos sofrer eternamente depois da morte. E é isso que as pessoas pensam no final, dizendo: eu não tenho conserto mesmo, vou continuar vivendo essa vida, vou para o inferno mesmo. Inferno. Quem sabe nós pregamos sobre o inferno depois. A morte, ela é uma realidade inegável, uma realidade que não podemos fugir. O maior sonho da humanidade é enganar a morte, é tentar driblar a morte, buscando o que? A imortalidade, que ocupa as imaginações nossas pelos filmes, em desenhos, como Voldemort, da série Harry Potter, que quer se tornar imortal e para isso ele precisa matar o ser que tem a mesma essência dele, que é o réu. Como em desenhos, como Dragon Ball Z, os inimigos que vêm contra aqueles que são os Saiyajins, os bons, que querem que a imortalidade. Lá no Senhor dos Anéis, que eu nunca vi, fala sobre o elfo,
que ele tem 500 anos, sobre o tempo, a longevidade de vida. Nós pensamos isso, mas não pensamos na morte, nós pensamos em querer viver muito mais. Eles querem entender a vida por causa do pavor da morte. Não somente morte, mas o medo, que é um sentimento que se torna um pavor inconsciente. Aí lá dentro, esse sentimento, esse medo, se torna um senhor, que deixa homens esquecidos através da sua forma de viver, fazendo do que vive da forma que ele quer. O medo não é da morte, mas o medo é o que teremos depois da morte. A consciência nos acusa, e esse medo passa a escravizar essas pessoas que querem então prolongar as suas vidas e não querem viver a morte. Passa a se prender a coisas materiais, se prender a familiares, e acaba impedindo de viver aquilo que Deus planejou para poder viver. Uma observação: em alguns casos já existem pessoas que, por causa desse medo, acaba gerando um distúrbio que chama necrofobia, que só passa a ter pensamentos de morte por medo. Vamos entender aqui a morte dentro da Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. A questão da morte, ela se apresenta na história da criação. E diga, como entrou a morte na criação de Deus? Entrou lá no primeiro homem. Quando Deus proibiu de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele diz: se comeres, certamente morrerás. Deus disse. A certeza da morte, como castigo da desobediência, ela foi ressaltada por Deus e garantida: se comer, vai morrer. A morte aconteceu primeiramente no sentido espiritual, que eu vou explicar mais à frente, mas que é a separação entre Deus e o homem. E segundo, foi o processo de deterioração, aonde que desenvolveu a morte física, aonde começou. Aí nós vamos ver o resultado que aparece lá em Gênesis capítulo 5, onde aparece a genealogia, que diz que e viveu Adão, e viveu a descendência desse homem até 130 anos, e depois morreu. E viveu o descendente de Noé, e 100 e poucos anos, e morreu. É o fim, é o resultado do pecado, aonde entrou a garantia, a condenação que viria à morte. Morreu. A morte tornou-se o destino inevitável de todos. No Antigo Testamento, você, quando encontra a palavra Sheol, de Gênesis até Malaquias, se você vê em algum momento escrito Sheol, significa no hebraico sepultura ou morte. Jó afirmou sua fé em Deus como Redentor, dizendo em 19:26 do seu livro, ele diz: e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Por quê? Porque ele tinha uma expectativa da morte e cria que seria ressuscitado no tempo futuro. Por outro lado, Jó não acreditava que os mortos voltariam à terra após a morte, como muitos dizem aí.
Ele diz: assim como a nuvem vai e desaparece, assim quem desce a sepultura não volta. Esse negócio de Allan Kardec, do Espiritismo, que diz, né, que recebe carta de um ente querido, que mandou, que apareceu com você, né, que comunicou com você. Mentira. Se apareceu, se falou com você, repreende, porque é demônio. Não tem como ter contato com os mortos. Lucas capítulo 16. Jesus conta uma parábola do rico e o Lázaro. Que o rico foi para o inferno, onde está ali se queimando, e olha para o céu e vê Lázaro deitado no seio de Abraão, e ele grita: ei, permita-me que eu coloque somente um dedo, você coloca um dedo da saliva aqui para poder refrescar. Permita-me que eu vou até os meus irmãos visitar e falar para eles que é para eles mudar a forma que eles estão vivendo, porque senão o destino deles serão aqui não é bom. E a Bíblia diz que existe um abismo entre o céu e o inferno. Ninguém pode mudar de lado. Então não tem esse negócio de comunicar amor, falar com amor, não tem nada disso. Não existe isso. Para o ser humano, a morte é um fato inevitável. A morte, ela também não faz acepção de pessoas. Todos morrem e deixarão as riquezas para outras pessoas. Então me perdoa o que eu vou falar. Larga de ser egoísta em nome de Jesus. Para de pensar só em você. Que se você não quer ninguém, se você não quer ninguém com suas coisas, ou você também não quer dar para ninguém, fica tranquilo. Depois da sua morte todos vão ter. Todos. Meu avô faleceu em 2019, final de 2019. Eu tenho um relógio dele, eu tenho um toca-fita dele, minha recordação. Mas eu tenho. Ficou para quem? Quando você morrer, quando você descer a sepultura, vai ficar carro, vai ficar casa, vai ficar sua roupa, seu melhor tênis, vai ficar celular, vai ficar tudo. Então vamos largar de ser egoístas, passar a pensar no mundo. Os ímpios são como ovelhas e eles são postos na sepultura, no Sheol. Por outro lado, eu acho que estes estão aqui nessa noite, daqueles que confiam em Deus, o lugar será diferente. No juízo final haverá então uma separação entre os salvos e os perdidos. Os mortos ressuscitarão, os mortos que viveram em Cristo ressuscitarão para a vida eterna, e os outros ímpios ressuscitarão para a vergonha e horror eterno. Daniel capítulo 12, versículo 12. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e para o desprezo eterno. Isso é no Antigo e no Novo Testamento. A realidade da vida além da morte, ela é um tema bem central no Novo Testamento. Na vida futura, a situação dos oprimidos e dos opressores será invertida. Aquele que foi oprimido aqui não será oprimido lá, mas aquele que oprimiu será oprimido naquele dia. Os pobres que confiam em Deus serão consolados, enquanto aqueles que confiam nas suas riquezas e posses serão condenados. A natureza do castigo dos ímpios é o sofrimento consciente. Não pensa que quando estiver no inferno, não falei nem você, tá? Não pensa aquele que estiver no inferno
que ele não vai sentir nada. Não, ele vai sentir. Ele vai estar consciente. Ele vai saber o que levou ele para lá. Ele vai saber o que trouxe ele naquele lugar. Ele vai sentir. Os ímpios e os salvos irão para lugares diferentes e não vão poder mudar de lugar depois da morte. Os mortos, novamente eu digo, não voltam para a terra depois que morrer e nem podem se comunicar. A situação da morte, ela é irrevogável. Morreu. Hebreus 9:27. Tendo passado pela morte, depois disso basta o juízo. A morte, então, será destruída de qualquer maneira final. O nosso entendimento é que a morte física não fazia parte do plano da condição humana, da criação original de Deus. Mas sim, a morte física está relacionada ao pecado do homem. Gênesis 2:16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do mal e do bem, porque no dia em que delas comer, certamente você morrerá. Aqui ele está dizendo sobre a morte espiritual. Mas agora entenda, Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Se todos pecaram, logo todos morrerão. Passarão pela morte física, porque todos pecaram. Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte. As 3 tipos de morte: morte espiritual, vamos falar aqui, morte física e a morte eterna. A morte em si é algo estranho, sim ou não? A gente não consegue entender, não sabemos de onde ela vem, não sabemos quando nós poderíamos deparar com ela no meio do caminho. Ela chega sem mudar, dizendo: estou chegando. Às vezes dá um susto, né? Você fala: opa, eu vou morrer. Quando ela chega, ela chega. Claro que infelizmente tem muitos que querem. Deus tem, nós vamos terminar a mensagem aqui de uma forma linda em nome de Jesus. Mas infelizmente muitos querem encerrar esse tempo vivendo uma vida de pecado. E vivendo uma vida de pecado, o salário é interrompido diante daquilo que Deus planejou para aquele. Lutamos contra a morte, pois sentimos que alguma coisa está errada. Quando se pensa no fim da vida, a morte no mundo humano não é um aspecto da boa criação de Deus, mas é um resultado da queda do homem no pecado. Romanos 5:12, porque todos pecaram. Se todos pecaram, logo todos morreram. Estão separados da glória de Deus. Mas nós temos uma esperança. Nós, cristãos, temos uma esperança. Aleluia. Apocalipse 1:18. Sou aquele que vive. Ele está dizendo: Jesus, estive morto e agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno nas minhas mãos. Nós vamos entender como que ele tem. Podemos aqui rapidamente
enumerar as 3 formas aqui que eu acabei de falar. A morte espiritual, que entrou quando Deus disse: certamente morrerás se comeres, que é a separação de Deus. A morte física é a separação do corpo do espírito. Paulo diz: o corpo volta para o terra, onde ela veio. Bom, na terra onde ela foi criada. E o espírito volta para aquele que o deu. A morte eterna é para sempre longe de Deus, e será para aqueles que não creu no Evangelho. Se Deus mandou o coronavírus, isso não é obra do diabo. Deus tem suas formas de trabalhar. E Deus recolheu muitos para Ele nesses dias. Eu vou dizer mais: Ele vai recolher mais. A morte chegará para todos. Todos. Diga, você está pregando para me mandar me ter medo? Não. Você vai terminar a mensagem e você vai entender o porquê. Não é para você ter medo da morte. O crente não tem medo da morte. O ímpio sim tem. Tem medo de morrer. Tem medo da dona morte. É lá. E como está a sua vida? Se você morrer, depois da morte não temos mais solução. Vou repetir o texto da mesma forma. Como um homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso vai enfrentar o juízo. Mas por que o crente então tem que morrer? Por que não poderia o crente se ascender aos céus quando o seu tempo de vida já está quase concluído? Por que devo passar pelo processo da morte? A morte não é um pagamento pelos nossos pecados, porque Cristo sim morreu para pagar os nossos pecados. Uma vez que Cristo foi nosso mediador, a morte não é mais uma punição pelo pecado. A morte trata o fim ao pecado. A morte para o cristão tem que ser, ou é, a fonte de bênção para ele. Todo julgamento e nossa culpa pelo pecado original e individual foram removidos, de modo que a morte espiritual e a eterna fora cancelada por Jesus Cristo. Mas a morte física, iremos precisar passar por ela. Simplesmente porque ela passou a ser uma das condições da nossa existência. Agora a morte faz parte da nossa vida, tanto quanto o nascimento, o crescimento e o sofrimento, que em última análise também têm origem do pecado. A Bíblia ela não nega a morte física, ela é fato, mas ela também nos mostra que tem significados diferentes para o crente e para o descrente. Você está aqui comigo? Tem significados diferentes. O crente, os mártires, quando ia para o Coliseu ser mortos, não negavam a Cristo, soltavam os leões em cima deles, os filhos deles. Eles poderiam cantar aquele hino que dizia: da linda pátria estou, bem longe, cansado estou. Eu poderia cantar
dizendo quanto é o desejo de ir encontrar com o Senhor. Agora, então, podemos concluir o texto que nós lemos como base. No versículo 14 que nós lemos, que nós já vamos concluir a mensagem, Cristo, ele deveria se tornar como um de nós em todos os aspectos, nas provações, nas tentações, no sofrimento e também na morte. Temos uma distinção somente na natureza de Cristo e do homem, que é o seu estado decaído. Jesus em tudo se assemelhou ao homem, de menos em pecado. Esse texto expressa uma razão pela qual nosso Senhor assumiu um corpo carnal para aniquilar a autoridade, o domínio daquele que tinha, do grego a palavra kratos, que tinha a força, o poder, o domínio sobre a morte, que no caso é o diabo. Assim como o homem é mantido prisioneiro pela sentença do juiz, que era a lei, a alma que pecar, essa morrerá. Satanás mantinha-os presos à servidão por força da lei do pecado e da morte. Só que legalmente não existia libertação para nós. A única possibilidade de livrarmos do maligno e da morte seria despojar da nossa natureza pecaminosa. Isso nos daria libertação. Mas isso é impossível para nós. Por isso, Deus envia o seu Filho para ir no nosso lugar. Romanos capítulo 8, versículo 3. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Cristo, suportando morte como pena pelos pecados, nos assegurou a promessa da libertação. Tem alguém livre aqui nessa noite? Ele nos libertou da morte como castigo. A morte antes para nós era como castigo. Pecou, vai morrer. Ele também nos libertou da própria natureza, dos termos pelo qual Satanás nos mantinha em servidão. Éramos escravos dele. Jesus fez isso então, destruindo ou aniquilando o poder da morte. Aniquilando o poder da morte. E aniquilar aqui ou destruir significa que Jesus estava anulando, desfazendo, abolindo ou paralisando o poder que estava sobre com Satanás. Nós podemos entender uma coisa: que o diabo, ele foi vencido por aquilo que ele usava para manter-nos no cativeiro. Qual que era? Você vai morrer se você pecar. Jesus vem e morre e vence Satanás por aquilo que ele usava contra mim e contra você. Jesus veio e morreu. Satanás foi derrotado por aquilo que ele mesmo conquistou, o poder da morte. Mas Jesus veio e vence ele. A morte. Cristo veio não operar, mas para expiar, ser substitutivo, como expiação pelos nossos pecados, foi no nosso lugar, mas para nos livrar dos nossos inimigos, que é o pecado, a morte e o diabo, e assim elevarmos ao plano da graciosa liberdade. No versículo 15, após esse versículo, é o triunfo de Cristo sobre o pecado.
e leva às últimas consequências, e tendo ele vencido o derradeiro, o último inimigo, que era a morte, foi derrotado. Nós não lemos aqui que Cristo destruiu a morte, porém nós lemos que Cristo venceu a morte, aonde? Na ressurreição. E tem uma palavra para você nessa noite aqui, que se logo morremos, se logo vivemos com Ele, logo também morreremos. Mas se logo também Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele em glória. Aleluia. Não lemos isso. A nossa posição para com ela, que a morte já nos confina, que nos confinava em servidão, ela ainda é o nosso inimigo. O último inimigo já vencido, mas inimigo. A morte ainda está entre nós. E podemos dizer que quanto à vida, quanto à morte nos pertence, é que aguardamos com confiança aquela pátria que está nos preparada. Apocalipse 21:4 que diz: e Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte. Vou repetir: não haverá mais morte, não haverá nem tristeza, nem choro, nem dor, porque as últimas coisas já passaram, e eis que eu faço nova todas as coisas. Porque a morte não é o meu, não é o seu fim. A morte é uma carruagem que nos levará mais rápido ao encontro daquele que é o meu e o seu Senhor. Então podemos concluir que a morte será destruída, e o que representa o clímax dessa história está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, que diz Paulo: irmãos, eu declaro que carne e sangue não podem errar o reino de Deus, morrer. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento e no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. E ela pode soar a qualquer momento. Aí ele diz: os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível, aquilo que acaba, aquilo que se deteriora, se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Agora sim. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de corruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi tragada pela vitória. E a pergunta será: nós podemos dizer como Paulo diz: aonde está a morte, a sua vitória? A morte não é mais o meu fim, a morte é o meu início para uma nova vida eterna com Ele. E ele diz: onde está o aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada nos abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Tragada foi a morte pela vitória. E a ideia da vitória aqui não é eu que conquistei, foi Cristo que conquistou para nós. São características de Deus. E tem mais: podemos participar dela agora, e também iremos participar dela diariamente, dessa vitória. A nossa morte será uma entrada na vida eterna. É onde entraremos nas riquezas plenas de uma vida eterna. E somente após a morte, somente passaremos, somente chegaremos lá, quando passarmos, melhor dizendo, pelo vale da sombra e da morte. O mais temível inimigo da humanidade se tornou
para nós cristãos, um servo que abre as portas para a felicidade celestial. A morte para o cristão, portanto, não é o fim, mas o glorioso início de uma vida com Ele. Podemos então concluir que a morte ela é aplicável. Podemos entender aplicações aqui. Que a morte ela é real. Crianças morrem, adolescentes morrem, jovens também morrem. Eu concluo dizendo para você uma coisa: tira momentos, talvez agora, talvez no decorrer dessa mensagem, você estava pensando sobre a sua vida, o que você fez até agora. Tire um momento para examinar sobre isso, sobre a morte, pois você encontrará com ela qualquer dia. Você pode até ser bom de saúde, ser fitness, comer bem. Claro, isso não vai, deturpar o tempo, você não vai morrer antes do tempo você sendo uma pessoa saudável. A gente sabe que o coração para, a gordura, a gente sabe. Mas a gente tem a questão da longevidade de vida. Nós queremos ter porque nós comemos bem, porque eu sou fit, porque isso e aquilo. Deixa eu falar uma coisa. Um dia você vai se deparar com a morte e eles vão dizer: mas era saudável, comia bem, era atleta, mas morreu. Era jogador de futebol, desmaiou no campo, morreu. John Wesley, no final da sua morte, ele disse assim: queremos morrer bem. Está dizendo, queremos morrer felizes. Talvez você que está aqui nessa noite, que está incerto da sua vida, que está incerto para onde você vai, no momento em que você fechar os olhos, se arrependa dos seus pecados e venha a Cristo em nome dele. Cristo de fato, Ele está dizendo, se estamos firmes na palavra e quando que fomos libertos do poder da morte, passaremos então a viver sob esta promessa. Romanos 8:38. Fica de pé no seu lugar. Diz assim, Romanos 8:38. Pois eu estou convencido de que nem a morte, eu vou repetir, porque eu estou convicto, Paulo está dizendo, de que nem a morte, nem a morte, nem a morte, vou repetir, nem a morte, nem a morte, nem a morte poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se é para Jesus, pode bater nos pés. Glória a Deus. E curva a sua cabeça no seu lugar.